sendo ridícula e mostrando quem elas são num chiqueiro alheio. Porque a regra é esta: ninguém te chamou em um local, tu não tens o direito de falar nada e reclamar, porque ninguém te chamou. Tu fosse para lá por ser enxerida, intrometida. Enxerida quer dizer intrometida. Por seres intrometida, tu fosse para lá sem ninguém te chamar, achando que eram as gostosas mulheres mais lindas do mundo. Eu acho que é hora de dar uma webcam para essas brasileiras aí, sinceramente, viu? E eu vou falar uma coisa, elas não são só assim, e deve ser do Sudeste esses lixos aqui. E elas não são, a outra aqui também, mulher portuguesa relaxada, dizendo que mulher portuguesa usa pijama para ir para fora, usa moletom, não coloca make-up. E daí? Agora a questão é esta: e daí? E se uma portuguesa falar mal das mulheres bujões no Brasil, que sai com aquele shortinho enfiado no rabo e aqueles, como é que eles chamam, aqueles top, né, top, sei lá o que, é top, né, que eu nunca usei no meu tempo de menina, nunca, sempre usei camisa e sempre usei camisa e calça larga, já para não chamar muita atenção. Então, ninguém as chamou lá, ninguém chamou essas mulheres lá. E se as portuguesas são assim assado, não é da conta delas. Elas estão em Portugal e, como sempre, elas têm que respeitar e não o contrário. Vocês estão lá no chiqueiro alheio, né, no terreiro alheio, você tem que respeitar. Porque galinha, quando em chiqueiro alheio, tem que virar pintinha ou franguinha, pintinha ou franguinha, e ser mais humilde. Eu vim para cá em 1983, quando eu ainda era adolescente. Não foi que eu peguei as minhas coisas de uma hora para outra em 1983 e falei, ei, eu vou embora. Não, alguém me chamou, alguém comprou as passagens para mim. E para isso tivemos que casar primeiro, porque eu era de menor. Ok? E para mim, o deal foi este: só para conhecer a mãe dele e voltar, mas isso não aconteceu porque ele quebrou as promessas dele, esse miserável. Na verdade, ele queria casar comigo para me escravizar. Eu não queria casar, eu só quis ficar 2 semanas e voltar eu vim em agosto, eu queria voltar em setembro. Ele falava que não ia me dar a passagem e que se eu quisesse eu ia ter que pedir. Não tinha internet, não tinha nada. As minhas irmãs não queriam. A mais velha, que podia, falou, se você for, eu não vou te ajudar. Ela já falou logo, pelo telefone. Porque minha mãe estava na casa dela e eu precisava da minha mãe para assinar uns documentos. E ela falou, se você for, eu não vou te ajudar se algo der errado. Realmente deu errado, porque eu não queria ficar, entendeu? Pessoas diferentes, culturas diferentes. Sim, eu teria que respeitar, mas não ficar. Entendeu? Respeitar é uma coisa, ficar é outra. É chegar, apreciar e voltar com boas maneiras como foi e voltar da mesma maneira. Ok? Mas, infelizmente, quando eu vi que ele não queria cooperar, eu me tornei também nasty. Me tornei uma pessoa ruim com toda a razão do mundo. E eu era uma menina e alguém me chamou.
alguém mais velho do que eu, né? Um cara de 30 anos de idade, que eu pensava que tinha 24. Quando eu vi na certidão do casamento, o cara já tinha 30 e eu fiquei olhando para a cara dele. Nossa, por que você não me falou? O idiota, ele me enganou muito em todos os aspectos. Então, e naquele tempo não tinha internet, as meninas eram mais babacas, mais inocentes. Mas esses lixos aqui, ninguém as chamaram. Ninguém as chamaram, entendeu? Então elas têm que pelo menos respeitar as pessoas locais. Eu estou aqui, eu tento respeitar. E eu respeito. Eu sou polite, eu sou educada para com as pessoas, contanto que não mexam comigo, eu não falo com ninguém. Se eu falar é bom dia, como vai, só isso, né? Com licença, por favor, sabe? Mas eu não falo assim discriminadamente do local, a não ser que seja uma coisa para passar como lição e dizer que não é apenas no Brasil que acontece essas coisas, aqui também acontece. Em qualquer outro lugar acontece. Tem pessoas boas, pessoas ruins. Então a gente usa aquilo como modelo, como um exemplo, né? Um modelo de exemplo. Mas não para julgar as pessoas. Eu não gosto disso, eu nunca gostei, entendeu? De julgar as pessoas. Por isso que eu tô aqui para defender as pessoas que são julgadas. Então, no caso dessas mulheres aqui, ninguém as chamou lá. Daí a neurose dela, como se fala, aquela psicose dela é esta, né? O neuroticismo delas é isto. Porque os homens não a querem. E talvez o brasileiro vão para as portuguesas e as largam. E daí? E daí? Você agora vai culpar só as mulheres também? E veja como elas são machistas. Elas falam só contra as mulheres. Isso mostra o quanto elas são machistas. Ok? E elas são muito atrevidas. Tem uma bichinha na embaixada também que outro dia eu discuti com ela. Por algo que não é minha falta. E eles sabem. Eu estou aqui 42 anos, né? 60 mais 42 é quanto? Né? 60 mais 42 é quanto? Certo? Certo? Para eles virem me fazer de otária. Vai para lá, você tem uma situação pendente de quitação de votos, que eu não sabia, ninguém mandou carta, e quando eu reclamo, eles dizem que mandou. Não mandou, não mandou porque ninguém me entregou aqui. Não mandou fisicamente, não mandou através de e-mail, ok? Me deixaram assim, apagada, como se eu não existisse do radar. Aí eu expliquei a minha situação e eu expliquei por quê, e eu perguntei por que vocês não mandaram carta. Não, a gente não manda, mas deveria, porque a gente não sabe, você sabe da minha situação aqui. Eu moro aqui há muito tempo, eu não posso voltar, eu estou encalhada aqui, entendeu? Isso já rola desde janeiro, não, fevereiro deste ano, e vai fazer um ano agora em fevereiro, que tá rolando isso. Aí eu venho para casa, vou para a internet, tento quitar o voto, pago, faz o pagamento, pago, ok? Tiro como se fala, o documento, né? Mas não é muito documento, é o título. Tiro o documento e coloco dentro do celular para mostrar. Aí eles falam assim, vá para casa, preenche uns dados lá no cartório eleitoral, cartório eleitoral, e depois você pega o código e traz para nós. Eu vou. Chega lá, aí os preguiçosos lá colocam a mão na cabeça por trás. Tá difícil, não. Você vai ter que ir para um velho feio que eu não vou com a cara dele. Um velho feio, deve ser da direita. Parecia com aquele velho do canal, aquele velho baiano do canal Casa
Velha em Foco, Casa Velha em Foco, parecido com ele, diz que ser do Paraná. E esse velho tá tentando me prejudicar, eu acho, né? Eu acho que ele tá tentando me prejudicar, porque desde que ele veio, porque no outro dia eu vi ele falando com um brasileiro lá, com uma peringuete da China, que ele querendo fazer passaporte para ela. Agora para uma estrangeira pode, uma brasileira que está com problemas eles não querem ajudar. Assim são os brasileiros, ok? Aí eu vi ele falando assim, eu estou aqui há muito tempo. Aí o outro diz, desde quando? Bem, eu conheço o velho desde 2016 a 2018 por aí. Acho que 2016 que ele está aqui. E para ele é muito tempo. Antes disso, quando eu fui fazer a remissão de meus pacotes, muito antes, eu nunca o vi lá. Eu vi outros caras loiros, mais gentis, mais eficiente, entendeu? Dessa vez tem que colocar aquela bobônica pelada careca lá, cabeça de ovo. Aí ele tá fazendo tudo para me prejudicar, entendeu? Por quê? Porque ele me chamou para ir para a igreja, eu não falei nada, eu falei, não. E depois ele viu, ele perguntou assim, ah, você casou com muçulmana? Eu falei, eu casei, mas não quer dizer que eu sou muçulmana, eu não sou muçulmana. Eu não sigo nada aí, desde esse tempo que ele ficou assim um pouco amargo comigo. Entendeu? Como se fosse dar conta dele. Então, voltei lá com o código, não deu em nada, mandou voltar novamente, voltar para casa, regressar, sem explicar o que fazer. Mas lógico que eles colocam algum endereço online para eu ir preencher formulário a qual eu faço, né? Botei para casa. Ah, pensei assim, ok, eu já quitei o voto, tá tudo bem, tá tudo ok. Fui para o, fui para o site lá do cartório para fazer a segunda via do casamento, porque eles não querem esse casamento, esse, essa certidão velha de 42 anos, querem que eu mude. Tudo bem, eu entendo, tá tudo perfeito, eu entendo perfeitamente. Mesmo que eu tenha que pagar R$ 47, tudo bem, eu pago numa boa. Eu entendo perfeitamente. Eu também eu quero tudo novo. E pelo menos eu tenho os meus documentos desde 1983. Eu nunca perdi um documento meu, nunca. Ficam comigo para sempre. Só que o meu tá muito velho, a certidão de casamento. Aí eu fui tentar fazer, cadê CPF? CPF cancelado. Aí eu, ai que ódio. Aí eu fui para o site da Federal, né, Receita Federal, blá 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 blá. Falei com eles num e-mail lá. Eu falei, olha, é o seguinte, é assim, 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 assado, o meu caso. Aí eles falou, tudo bem, a senhora vai para esse site, a senhora preenche o formulário e envia para nós. A qual eu fiz. Aí foi, como se fala? Foi aceito, né? Foi aprovado e eles descancelaram o meu CPF após eu mostrar a comprovação que eu quitei os votos. E não foi muito voto não, foi só um. Eles disseram que foi 2, é mentira. Eu votei em 2018. Eu votei, não votei, mas eu compareci e eu fui para as urnas e eu compareci. Mas eu não elegi ninguém, coloquei branco em branco, que é o meu dever, quer dizer, é o meu direito, se eu quiser ou não votar, é problema meu, contanto que eu compareça. Mas nas outras eleições eu não fui. Eu não sei quantas eleições tiveram depois. Eu não sei. A última eleição que o Lula ganhou, eu não fui. Eu não compareci. Entendeu? Quando eu fui, o Bolsonaro ganhou. Aí,
Foi, então, eu resolvi o problema do meu CPF e aí tudo aí tudo bem, né? Aí eu fui, quando eu fui lá, mas antes disso eu tinha ido lá, o meu CPF ainda estava, porque eu não sabia, ninguém me falou sobre isso, eles falaram sobre quitar voto, nunca sobre CPF. Então eu fui para lá para a embaixada novamente, agora há pouco, dia 16. Aí ele viu o meu caso e viu que meu CPF estava cancelado, não quis prosseguir, né, para fazer a remissão do passaporte. Aí depois eles tinham outras pessoas, mais ah, duas famílias brasileiras, e esse cara lá de Santa Catarina, tudo de Santa Catarina, todos de Santa Catarina. E esse cara lá de Santa Catarina com a chinesa. Aí, quando foi a minha vez, e um asiático brasileiro e outras pessoas locais daqui que queriam ir para o Brasil para trabalho ou para turismo, daqui mesmo, daqui. Aí, quando chegou minha vez, ele não quis novamente me atender. Chamou uma sarará chata assim, parecida com essa aqui, só que mais escura e o cabelo pintado de bronze. Mais escura, mesmo perfil assim, e claro, mais feia do que essa aqui. Chamou ela, ela veio, vem aqui. Aí eu fui para um local, corna lá com ela, né? Para o canto. Aí ela falou, a senhora tá com os negócios todos desregularizados, seus documentos todos desregularizados. Aí eu falei, bem, se alguém tivesse me mandado enviar uma carta ou e-mail, eu já saberia o que fazer. Mas tudo que eles falaram foi para me quitar o voto. Eu fiz imediatamente. Voltei para aqui com o código e ainda fui mandada de volta. Ok? Não, o que agora? Não, seu CPF está cancelado e isso é muito sério. O problema está muito mais embaixo. Eu falei, e agora você vai querer me culpar por isso? Então, por que não me falaram? Me falaram, eu estava no Brasil? Lógico que eu estava no Brasil. Não, porque se a senhora não fizer isso, aí vai ficar presa na Singapura. Eu não sei se ela quis falar presa, ou presa sem poder sair e sem poder remitir o passaporte. Ok? Aí eu falei, mas não é a minha culpa. Vocês não mandaram nada explicando, mandando aviso. Não, nós mandamos. Não, ninguém mandou nada. E além do mais, esse país é muito burocrático, viu? Muito burocrático. Precisa disso, disso e aquilo. Documento de casamento, não sei o que é, mais RG. Eu nunca vi falar disso aqui, nesse lugar. RG, isso, aquilo, CPF, o que é isso? Isso é burocracia. Eu gritei lá. Aí ela falou, mas a senhora é brasileira. Eu falei, tenho eu alguma escolha? A senhora pode pedir para ser cidadã aqui. Eu digo, não, eu não vou pedir nada. E eu, como não cidadã, não tenho o RG daqui rosa, porque o RG de cidadão aqui é rosa. O meu é azul, quer dizer permanência. Eu falei, para primeiro obter um passaporte aqui, eu tenho que ter o RG rosa. E ao fazer o RG rosa, eu iria perder a documentação brasileira. Entendeu? Porque eu tinha que escolher entre um país ou outro. Aí a sarará ficou assim. E ela, todo instante, ela estava tremendo e sufocando. Aí pivete, mas eu dizia, ao invés de eu ter um ataque aqui, parece que ela que vai ter o ataque, eu ainda cold, né? Como cucamba, fria, como um gelo. Nessa idade, mais velha do que ela, e ela tendo piripec lá, piripaque, sei lá o que, hyper se ventilando.
Eu disse, oh, Nossa Senhora, eu queria quase dizer, cuidado, esse... Nossa, tá mal. A mulher tava com um espírito tão ruim, a aura da mulher tava tão ruim, que eu saí de lá com febre. Eu saí de lá, na noite eu tive essa febre horrível, por causa do encosto que tava na mulher. Ok? Aí ela, vá novamente para casa, volta para casa, vá para a internet, porque a gente manda aqui o endereço da Fazenda, Ministério da Fazenda, blá, 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 a qual eu fiz, depois de 2 dias resolveu-se. Né? De 2 dias resolveu-se. E enquanto lá o velho, a gente não faz passaporte aqui, tem que fazer o currículo online. Mas o problema é, eu falei para ele, mas o problema é que quando eu tento colocar o CPF, não, não aceita. E a certidão de casamento também não aceita, como se tivesse bloqueado. Aí ele, aí coloca o Então, a regra é a seguinte, e tem essa mulher aqui também, que eu pensei ser um macho, e talvez seja um macho, é a cara do macho, falando que as portuguesas são feias. Eu acho que tem pessoas que precisam de um webcam, tirar uma foto e se ver antes de se projetar o próximo. Entendeu? E se elas não estiverem satisfeitas, vão embora. Se puder voltar, voltem. Amanhã mesmo. Não precisa ficar aí mostrando tanta negatividade, queimando filme do teu lugar, de tua cultura, do teu país. E também queimando filme dos outros, ou das outras brasileiras que pensam diferente de vocês. Certo? Que são mais polite, são de mais boas maneiras, né? Não é agora que eu sou de boas maneiras, desde que eu era mais jovem, eu trato a pessoa de acordo com como ela me trata. Se ela me trata bem, eu sou sempre bem polida com as pessoas, muito bem. Eu sei entrar e sair. E se elas não gostam do lugar, caiam fora, porque o mundo, na maior parte, não nos deve nada, a não ser que seja governo que deve às pessoas. Esses aí devem e muito, né? Eles estão lá para nos servir e não ao contrário, ok? Quanto às outras pessoas que nada tem a ver com nós, elas nada têm a ver com a nossa neurose, a nossa condição neurótica, elas nada têm a ver com isso, nada. E os outros países, se eles não te convidam para ir para lá, se eles não te levam para lá, eles não te devem nada. Você que foi enxerida e foi para lá, intrometidas. Então respeitem para serem respeitadas. E outra coisa aqui, né? Ele falou assim, ela falou a verdade, ponto. O sistema fez elas mais homem do que mulher. E daí, velho? Isso é o velho árabe. Mas lá nos vídeos portugueses, ele tá lá sentando o pau nas brasileiras, chamando-nas de vadias, de feias. Se apreciar, elas vai ver ter pelos no bigode. Vestem-se mal, cheira mal. Em 10 dela, 9 toda fuma e bebe. Café forte o tempo todo. Mesmo assim, isso não me incomoda, porque as pessoas são, e daí? Café forte o tempo todo, não sabem expressar. Dói ouvir, mas é a realidade. Mesmo assim, não é da sua conta, velho. Fala aí, sensado do português, velho safado. Mesmo um grupo de pessoas sendo isto assado, não cabe a vocês, árabes, brasileiros, malandro,
Vagabundos, paparicados, direito de falar mal dos povos. Cai fora porque ninguém os chamou lá. Seus mendigos. Entendeu? Muita cara de pau, ousadas, cretinas, atrevidas, sem boas maneiras. Depois que leva um tapa na cara, aí vem culpar a outras pessoas, dizendo, chamando de xenofobismo, mas não sabem se comportarem bem. Eu tenho irmã em Portugal, mas ela se comporta bem. Ela é uma pessoa honesta, ela tem 72 anos de idade. Já tá velha, tem mais que ser boa mesmo.